Olá pessoal, eu sou o Léo. Oiê, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Samuel. Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou a Agatha. E hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil pelos, entre aspas, bastidores, porque foi lá que tudo começou de verdade. É normal acreditar que no dia 7 de setembro, o príncipe regente Dom Pedro declarou a independência do Brasil com um grito: Independência ou morte, nas margens do rio Ipiranga. Mas o que talvez você não saiba é que a nossa independência não se define por um único dia na história. A nossa independência é fruto de um processo que se estende por antes e depois do dia 7 de setembro. Um dos fatores mais importantes foram as revoltas separatistas que aconteceram em territórios em crise devido aos abusos do governo português. Esses movimentos pregavam principalmente a independência de seus territórios, que se tornariam repúblicas. A Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, foi uma revolta de caráter separatista que estava sendo articulada pela elite socioeconômica da capitania das Minas Gerais no final do século XVIII, visando a independência da região em relação à coroa portuguesa. Essa conspiração, que é considerada uma das maiores revoltas organizadas contra Portugal no período colonial, refletia a insatisfação de uma parte da elite local. A principal motivação da revolta era a profunda insatisfação da elite mineira com a política fiscal da administração régia em relação à mineração. As exigências fiscais de Portugal permaneciam elevadas, mesmo com a redução anual da extração de ouro em Minas Gerais. A ameaça iminente de cobrança da derrama, uma arrecadação forçada para completar a cota de ouro devida à coroa, agiu como um catalisador para a organização da conspiração. Apesar do planejamento, a revolta nunca chegou a ser iniciada, pois foi denunciada à coroa portuguesa. A denúncia levou a uma intervenção de Portugal. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e interrogatórios dos envolvidos. Os participantes foram presos e submetidos a diferentes punições, sendo Tiradentes quem recebeu a punição mais rígida, visto que a rainha Dona Maria I comutou a pena de morte dos demais condenados à forca para o decreto perpétuo. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um crucial movimento separatista de caráter profundamente popular que ocorreu em Salvador, Bahia, em 1798. Diferente de outros levantes coloniais, ele mobilizou amplamente as classes baixas, incluindo soldados, artesãos, libertos e escravos, tornando-se mais popular dos movimentos emancipacionistas brasileiros. O movimento nasceu da grave crise social e econômica que gerava grande insatisfação popular e da opressão da escravidão. Os conspiradores foram fortemente influenciados pelos ideais do iluminismo e pelo exemplo da Revolução Haitiana. Os objetivos centrais eram radicais: a proclamação da República Baiense, a abolição imediata da escravidão e a defesa da igualdade racial. A divulgação dessas propostas era feita através de panfletos conjurados e pasquins fixados em locais públicos. As lideranças vinham das camadas populares, destacando-se os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas do Amorim. Apesar da articulação, a revolta foi denunciada e brutalmente reprimida antes de ser deflagrada. Em novembro de 1799, os 4 líderes populares foram condenados à morte por enforcamento em praça pública e seus corpos, esquartejados e expostos, em uma demonstração de força e crueldade muito maior do que a vista em outros levantes. A violenta repressão buscou preservar o sistema escravista, mas a Conjuração Baiana deixou um legado duradouro na luta por liberdade e direitos civis no Brasil. A Revolução Pernambucana também foi uma revolta emancipacionista e se inspirava no pensamento iluminista. O movimento queria independência em relação à coroa de Portugal, sendo meio que um prelúdio para então a independência do Brasil em 1822. A Revolução aconteceu em 1817, em Pernambuco, e ocorreu por conta de uma recessão econômica agravada por uma seca no Nordeste. A produção nos setores de abastecimento e agroexportação diminuíram e o foco da produção dos alimentos na exportação para outras capitais gerou crises de fome na região. E essa diminuição da economia aumentou a instabilidade social. Por quê? Porque muitos proprietários perderam terras e tiveram que migrar para as cidades, militares não receberam seus soldos e ficaram revoltados, e os comerciantes portugueses dominavam o comércio com preços altos, deixando os latifundiários dependentes deles. Então, no conjunto da obra, tudo isso criou um ambiente explosivo de tensão e insatisfação social, econômica e política. Então, os revoltosos planejaram a revolução, que se iniciou com a ocupação de Recife e a prisão do governador do estado de Pernambuco, que era o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Os participantes da revolução eram bem diversos, contando com membros das elites, proprietários, comerciantes, sacerdotes, militares e membros das camadas populares, artesãos, trabalhadores e trabalhadores negros.
E além da independência, eles também tinham outras propostas, como a defesa do governo republicano, insatisfação com o governo instalado no Rio de Janeiro, igualdade de direitos e a tolerância religiosa. Entretanto, o movimento não foi a favor do fim da escravidão e defendeu a manutenção da propriedade. Por isso, o governo revolucionário de 1817 enfraqueceu muito rápido com brigas internas, especialmente por conta da escravidão e pela falta de apoio da elite, que ficou apreensivo com algumas propostas apresentadas. Com o porto bloqueado e os ataques das forças fiéis ao rei, o movimento perdeu sustentação e Dom João VI então enviou uma repressão dura. Por fim, as tropas derrotaram os revoltosos, vários líderes foram executados e, como punição política, Alagoas foi separada de Pernambuco. E apesar do fim que recebeu, a Revolução Pernambucana foi o único movimento emancipacionista durante o período de dominação portuguesa a conseguir tomar o poder. Assim, seus participantes ultrapassaram a fase da conspiração e proclamaram a República, instaurada durante os quase 3 meses de duração da Revolução. Todos esses acontecimentos tiveram uma grande repercussão e influenciaram o presente. O decreto de Dom Pedro foi apenas uma parte do processo de independência, e o Grito do Ipiranga é um mito que já foi desmentido por diversos historiadores. Esse mito, em sua essência, é uma fábula inventada para glorificar o surgimento do nosso país. Nós agradecemos por terem ouvido nosso podcast até o final e nos despedimos com orgulho por aqueles que lutaram pela independência antes e depois do 7 de setembro. Até o próximo episódio. Tchau!